Palmeiras na final do Paulistão pelo 6º ano seguido. Vamos falar do jogo de ontem, da melhora do Palmeiras no decorrer do primeiro tempo, de um São Paulo que teve a bola, que entrou em campo com uma estratégia em tese agressiva, mas não conseguiu transformar isso em ocasiões claras de gol. E num erro, um erro de muita gente, né? Acabou perdendo o jogo. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Vamos falar do pênalti. Não tem como, porque decidiu a classificação do Palmeiras para a decisão. Essa é a verdade. Bom, antes de tudo, eu vou deixar com você o QR Code da G, porque hoje tem Champions, hein? Hoje tem Barcelona e Benfica daqui a pouquinho depois do seu almoço, tá? Eu vou narrar esse jogo, primeiro jogo do dia. Tem PSG e Liverpool, tem muitas oportunidades para você se divertir na AG. Com responsabilidade, com 18 anos ou mais. Tem odds especiais para esses jogos, turbinadas. Aproveita, QR Code na tela, aponta a câmera, vem pra AG, plataforma autorizada a operar no Brasil. Eu começo a análise sempre pelo vencedor e vou começar aqui, obviamente, pelo Palmeiras. Palmeiras foi um time que ontem, nos primeiros minutos, a entrada ontem do Vitor Roque no Flaco foi a única mudança em relação ao jogo contra o São Bernardo, e normal que num primeiro jogo ainda se esbarre um pouco na questão do entrosamento e tudo mais, coisa que o Vitor Roque vai pegar com o decorrer dos jogos, mas ele acabou participando do lance decisivo, né? Falaremos sobre isso. Palmeiras começa o jogo vendo o São Paulo melhor. Vendo o São Paulo encontrar espaços, trabalhar bem a bola na intermediária. E isso começa a mudar, isso começa a corrigir a partir da metade do primeiro tempo, né? Vale a gente destacar um excelente trabalho defensivo de vários jogadores do Palmeiras. O Rios se multiplicando em campo. O Marcos Rocha, que, se não me engano, foi o líder de desarmes do jogo. Emiliano Martínez, gostei da partida do Mikael também, achei muito seguro defensivamente. Então, apesar de ser um Palmeiras que não conseguia ter a bola nos primeiros minutos, não conseguia sair do seu campo nos primeiros minutos, era um Palmeiras que se defendia bem, que era seguro dentro de campo. A partir da metade do primeiro tempo, o Palmeiras foi começando a ganhar alguns duelos no meio-campo, principalmente pela faixa central do campo, e algumas oportunidades de fora da área foram começando a surgir. Então tem uma chance do Vanderlan aos 23, aí 5, 6 minutos depois tem uma chance do Estevão, depois tem outra. Chances da entrada da área, mas que apareciam, né? E o São Paulo, quando teve o melhor momento do primeiro tempo, não criou como o Palmeiras, nem mesmo as ocasiões de fora da área, no volume que o Palmeiras vinha criando. Mas faltava entrar na área, faltava uma chance ainda mais clara. Mas o Palmeiras já era melhor quando acontece o lance do pênalti. E eu vou falar do lance do pênalti no final de tudo. Pênalti, o Vitor Roque vai para cima do Arboleda, numa saída de bola equivocadíssima do Rafael. O árbitro marca o pênalti, o Veiga bate e o Palmeiras vai para o intervalo, vencendo por 1-0. E era um resultado que a gente olhava e parecia próximo, né? Pelo que o Palmeiras estava construindo a partir da metade do primeiro tempo. O Palmeiras ia se aproximando a cada minuto do gol e acabou no lance do pênalti, fazendo o seu gol. Segundo tempo, o São Paulo naturalmente se lança mais, o Palmeiras tem lá as suas preocupações defensivas, teve aquela chance do Caleri. Aliás, no final do primeiro tempo, né? Também já teve uma chance cara a cara do Caleri. E aí, no segundo tempo, o São Paulo tenta ligações mais diretas, o Palmeiras faz um jogo ainda mais seguro defensivamente, tem a entrada do Gomes na reta final, Palmeiras termina se defendendo com 3 zagueiros e se defendendo muito bem, com muita qualidade e contra-atacando. Palmeiras teve no final do jogo alguns contra-ataques. Teve o Felipe Anderson aos 41, com o Veiga, com o Estevão, uma finalização que saiu desviada. Felipe Anderson e Flaco não entraram bem ontem. O Flaco entrou ontem quebrando a bola, infelizmente, mas o Palmeiras ainda teve contra-ataques no segundo tempo. E os números do jogo
Eu estava dando uma olhadinha aqui no Flash Score, que fez o cálculo, fez as estatísticas do clássico, trouxe os números para a gente dar uma analisada aqui. Os números do jogo mostram a superioridade que o Palmeiras teve em termos de eficiência, né? Porque por mais que ele tenha tido menos posse de bola, São Paulo teve 62% de posse de bola contra 38% do Palmeiras. O Palmeiras ele foi muito mais eficiente em transformar essa posse menor em agressividade em cima do seu adversário. Então o Palmeiras tem 14 tentativas de gol nos critérios do Flash Score. Foram 8 chutes do Palmeiras no gol contra apenas 1 do São Paulo. Veja, a diferença de posse de bola e a diferença gritante de finalizações. Quantas defesas fez o Everton no jogo? Defesa importante. Fez uma defesa no jogo. O Rafael trabalhou muito mais do outro lado. Então os números mostraram isso aqui. O Palmeiras ontem foi um time eficiente, que se defendeu melhor, que atacou mais que o São Paulo, criou mais do que o São Paulo, mas venceu o jogo num pênalti bem polêmico, para dizer o mínimo. E daqui a pouco, no final do vídeo, eu dou a minha opinião sobre o pênalti. Mas é o Palmeiras que, apesar de tudo, está na final. Palmeiras correu um risco calculado nesse Campeonato Paulista e eu defendi a estratégia do técnico do Palmeiras ao longo do Campeonato Paulista, nos vídeos que fiz aqui no canal. Se existe uma competição onde você pode correr algum risco para tentar preservar o lado físico do seu elenco até o fim de uma temporada que vai exigir tanto, uma temporada que vai ter Mundial no meio do ano, que vai ter o Brasileiro terminando 21 de dezembro, essa competição para sangrar é o Campeonato Paulista. E o Abel, nas primeiras rodadas, se preocupou em descansar metade do time na quarta, botar outra metade para jogar. Aí a metade que descansou na quarta descansava no domingo, a outra metade e jogava o domingo e a outra metade descansava, e era uma estratégia que fazia sentido. Lembrando que o Campeonato Brasileiro terminou o último, e o Palmeiras disputou o título até a última rodada, dia 9 de dezembro. Um mês depois começou o Campeonato Paulista, dia 14, dia 15 começou o Campeonato Paulista. Então, você acha que faz sentido esticar a corda no Campeonato Paulista, nas primeiras rodadas principalmente? Nenhum sentido. Então, a estratégia do Abel era correta, mas foi uma estratégia que trouxe problemas, trouxe perda de pontos. O Palmeiras tem uma derrota em casa para o Novo Horizontino, foi Barueri, e outros pontos perdidos pelo meio do caminho, mas ainda assim, teve uma das melhores campanhas da primeira fase, classificou, fez a parte dele na última rodada, a Ponte Preta não fez, azar o da Ponte Preta, né? Ponte Preta, né, gente? Não dá pra esperar muita coisa, não. E o Palmeiras classificou. E quando classificou, meu amigo, foi pra cima do São Bernardo e fez um jogo seguro no ABC, uma vitória segura, numa noite em que o Estevão tava impossível e ajudou a resolver o jogo, mas é isso, né? Se você tem um cara com essa qualidade, com esse talento, na hora que apertar, ele pode resolver, como resolveu contra o São Bernardo. E ontem, num clássico, um jogo mais tenso, mais difícil, mais amarrado, um São Paulo que se arriscou um pouquinho mais. O Palmeiras teve solidez, teve competência, teve espírito competitivo e teve a questão do pênalti também, que a gente não pode ignorar. Mas está na final o melhor trabalho do futebol brasileiro dos últimos anos. Você não chega a 6 finais consecutivas de Campeonato Paulista à toa. Você não ganha 4 das 5 finais anteriores por obra do acaso, por coincidência. Você ganha por trabalho, você ganha por competência. E lá está o Palmeiras em mais uma decisão de Campeonato Paulista. Mas ele não decide em casa. E a gente vai discutir muito sobre favoritismo nesses próximos dias. Decidir em casa é fundamental. Veja os clássicos agora das semifinais. Os mandantes venceram e tiveram o fator campo como algo determinante. Não a única explicação para cada classificação, nem a do Corinthians, nem a do Palmeiras, mas pesa muito. E, aliás, o torcedor do Palmeiras, eu tive lá no Allianz, na penúltima ou antepenúltima rodada, acho que foi penúltima rodada, o jogo com o Botafogo, dentro de casa. Estádio vazio, clima, sabe, tenso, pressão, né? Ontem não, cara. Ontem, o torcedor respondeu, casa cheia, cantou, fez barulho, transformou o clima num clima realmente de decisão. Foi muito legal e isso pesa. Olha como é importante a participação do torcedor num clássico,
para botar essa pressão em campo, para dar essa pilhada positiva no time, e ontem a torcida do Palmeiras fez isso de maneira brilhante no Allianz Parque. Bom, o São Paulo, falaremos do pênalti, falaremos de arbitragem daqui a pouco, no final do vídeo. O São Paulo apostou numa escalação em tese mais ousada, né? Quando a gente viu o desenho, a gente falou, caramba, só um volante? Vai com o quarteto, só o Alisson de volante? Caramba, São Paulo ousado nesse 3-5-2 aí do Zubeldia. Aí você tinha, na prática, o Oscar afundando, recuando um pouquinho mais para fazer a saída de bola, uma espécie ali de segundo volante e tal. E nos primeiros minutos foi um São Paulo mais presente no campo do Palmeiras, foi um São Paulo rondando, foi um São Paulo ganhando duelos, mas o que faltou ao São Paulo foi finalização, foi eficiência. Aliás, vamos voltar aqui aos números do Flash Score e fazer dessa divisão por tempos, tá? Nas estatísticas aqui. No primeiro tempo, o São Paulo tem 0 chutes no gol, segundo o Flash Score. E no segundo tempo, 1 chute no gol e 2 chutes para fora. É muito pouco para um time que teve quase 60%, não, mais de 60% de posse de bola. Aliás, no Flash Score você confere as estatísticas de todos os jogos, aqui, lá de fora, todos os jogos, em tempo real. Você vai acompanhando os números de cada jogo, os resultados, a notificação chega rapidinho e também a seção de notícias dentro do app para você saber o que está rolando por aí, tá bom? O link está na descrição do vídeo para você baixar o app. Você pode procurar nas lojinhas virtuais também. Flash Score, o melhor app para resultados e estatísticas para você acompanhar o seu time. Então, isso aqui é muito pouco. O São Paulo não materializou, o São Paulo não transformou em algo real as ocasiões que ele teve, o domínio que ele teve, o domínio territorial, o domínio das ações, o domínio da intensidade nos primeiros 23 minutos aproximadamente, que aí é quando vem aquela chance do Vanderlan e o São Paulo acaba vendo o Palmeiras criar pela primeira vez. E aí, cara, São Paulo começa a perder duelos de marcação individual por dentro, pelo centro do campo. Palmeiras ocupa mais o centro do campo. O Palmeiras força o erro de saída de bola do São Paulo com mais constância. É o tempo todo bola no pé do Arboleda e o Arboleda errando. Um desastre de saída de bola. O Palmeiras forçando esse tipo de situação e o São Paulo entrou nessa. E para piorar, e aí o jogador em campo tem que ter a leitura do que está acontecendo, né? O Arboleda já estava encontrando enormes dificuldades na saída de bola. O Rafael tinha a oportunidade de ou tentar abrir o Ferrarese na direita, ou dar um bico para frente. Ele quis o passe dentro do Arboleda, dentro da área. O Arboleda se desequilibra, o Vitor Roque muito rápido, muito esperto, vem, força o contato, pênalti. Para mim, o erro maior aí, o erro grande, além do erro da arbitragem, é o erro do Rafael. Foi a tomada de decisão. E um pecado, porque o Rafael fez 7 defesas no jogo. O Rafael trabalhou bem no jogo. O Rafael, embaixo do travessão, não fez um jogo ruim. Mas ele toma uma péssima decisão nessa saída de bola. E aí tem a infelicidade do Arboleda que escorrega e o erro da arbitragem. São Paulo perde o jogo nessa desatenção. Detalhe, clássico é jogo de detalhe. Você não pode ser desatento nos detalhes. E o São Paulo acabou sendo desatento nos detalhes. E nesse detalhe, ele perdeu o jogo. Então tem a chance do Caleri ainda no primeiro tempo, de cabeça, naquele cruzamento do Ferrarese. E por falar em cruzamento, São Paulo usou muito desse artifício, né? Muitos cruzamentos para a área. São Paulo parou de fazer isso no final do jogo, com as mudanças, né? O Ferreira tenta botar a bola um pouco mais no chão, o Eric entra no lugar do Lucas, que já estava desgastado, e esse também foi um problema para o São Paulo na noite de ontem. Quando precisou do socorro do banco, ele tinha Ferreira, ele tinha Eric, o André Silva que entrou para ser mais um ali junto com o Caleri no ataque, mas mudanças que não melhoraram o São Paulo em hipótese alguma. O Palmeiras ontem teve um Aníbal Moreno que deu fôlego na marcação quando entrou, teve o Gomes que mudou o sistema de marcação para 3 zagueiros na reta final do jogo. Flaco e Felipe Anderson não entraram bem, como eu disse, mas as mudanças do Palmeiras também trouxeram mais qualidade
e mais solidez ao time do que as mudanças do São Paulo. Em pouco alteraram. Inclusive, quando sai o Lucas e entra o Eric, com todo respeito ao Eric, aos 38 do segundo tempo, acabou. Acabou. Não ia sair mais nada, porque a diferença de qualidade é gritante. Eu acho que é o tipo do jogo, e aí eu não sou médico, preparador físico, treinador, nem jogador. Então, eles têm muito mais competência para tomar esse tipo de decisão. Eles são, na verdade, competentes. Eu não tenho competência nenhuma para isso. Eles são competentes. Mas, na observação de um leigo, é o tipo do jogo que você pensa assim, o cara tem que ficar até o final, amigo. Tá até os 38, tá ferrado de gás, mas ele é o Lucas Moura, né? Ele ainda pode fazer uma jogada, ele ainda pode oferecer alguma coisa. Ô, Lucas, vamos, será que dá? Pode ser que o Lucas tenha pedido, pode ser que o Lucas tenha dito. Eu não vi nada de pós-jogo sobre isso. O que eu vi de pós-jogo foi muito repercussão sobre a arbitragem, mas o fato é, né? O São Paulo, de vez, acabou qualquer chance quando o Lucas foi substituído. Fica para o São Paulo um campeonato paulista de altos e baixos, né? Bons jogos no início, aqueles jogos contra Guarani, Corinthians, boas atuações, promissoras atuações. Tropeços no meio do caminho, principalmente aqueles 2 tropeços em Brasília que custaram muito caro, contra Velo Clube, contra Inter de Limeira, mas aí o time consegue a classificação, passa por um Novo Horizontino que é encardido, sem jogar um grande futebol, mas competindo, um time chato, um time difícil de ser batido, e ontem foi agressivo, arriscou na escalação o Zubeldia, teve bons momentos, principalmente no primeiro tempo do Clássico, mas o que vai ficar de ruim é a falta de efetividade. O ataque do São Paulo vai precisar produzir muito mais dentro do Campeonato Brasileiro. É uma questão para o Zubeldia resolver nesses 20 dias de trabalho. Aliás, o Zubeldia continua. Ontem o Carlos Belmonte, que é um homem forte do futebol de São Paulo, disse à TNT Esportes depois do jogo que o Zubeldia continua, tem o apoio da diretoria e vai tocar o trabalho aí de intertemporada, né? O São Paulo vai ter esse tempo até a estreia no Campeonato Brasileiro para fazer o que a gente chama de intertemporada. O São Paulo estreia contra o Sport no dia 30 no Morumbis. Dia 30, que é um domingo, né? Aliás, vamos ver como vai ser essa primeira rodada do Brasileiro, data da final, o negócio de data FIFA. Nós vamos fazer vídeos especiais sobre isso nos próximos dias, porque me parece que o seu Edinaldo está retaliando ou pretendendo retaliar a Federação Paulista por ter começado o campeonato estadual 3 dias depois do que a CBF determinou como início de estaduais no ano de 25. Tipo assim, vocês não quiseram começar no dia que eu queria, vocês quiseram começar depois, então é o seguinte, faz a final até o dia 26 e acabou, não dá para fazer dia 27. Mas tem a data FIFA, dane-se. É o que está aparecendo, mas falaremos disso mais para frente. Lance do pênalti. É chato. Eu não quero reduzir a vitória do Palmeiras a isso, tanto que eu não fiz isso. Eu fiz uma análise extensa do jogo, de cada equipe, para depois falar da arbitragem. Enxergando aqui os méritos do Palmeiras, todos foram apontados no vídeo, ok? Então, feito isso, agora eu preciso entrar na arbitragem. Erro de arbitragem decide jogo. O erro de arbitragem, eu considero um erro da equipe de arbitragem de ontem. O erro de arbitragem definiu uma semifinal parelha, equilibrada. Por mais que o Palmeiras fosse mais sólido em boa parte do jogo, criasse mais, tivesse finalizado muito mais, tanto que o Rafael fez 7 defesas, o Everton fez só uma, houve a superioridade do Palmeiras em campo. Agora, houve um erro de arbitragem, que foi gritante, foi muito gritante. Não é pênalti. E a gente tem muita coisa para discutir. Então vamos lá, vamos começar aqui. Equipe de arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza era o árbitro do campo e o VAR era o Rodrigo Guarizo do Amaral. Esses são os nomes centrais da arbitragem no equívoco do lance decisivo do jogo de ontem. O Vitor Roque força o contato. O Arboleda recupera ali o equilíbrio, planta, fixa a perna no gramado. O Vitor Roque, observando isso, lança o corpo em direção ao Arboleda. Ele força um contato. E isso eu acho que é fundamental para a gente falar sobre protocolo. Porque existe um problema de protocolo que precisa ser resolvido. O protocolo está errado.
quando tenta pregar ali uma tese de interferência mínima, criar uma cultura de interferência mínima, e diz o seguinte: não, se houve o contato e o árbitro interpretou que este contato é faltoso, o VAR não pode intervir. Isso é um equívoco, isso precisa mudar, porque não houve um contato gerado pelo Arboleda, houve um contato forçado pelo Vitor Roque. Então, claro que aí é um erro claro e óbvio, porque o árbitro está partindo de uma premissa equivocada, de que o defensor tomou a decisão, teve o ato, o gesto de obstruir a passagem do atacante adversário, quando é o contrário que acontece. Inclusive, se você reparar no final do movimento, na hora que o Vitor Roque está vindo para o choque, o Arboleda está até virando o corpo, até tirando um pouco a perna dali, e o Vitor Roque se jogando em cima. Então dizer, é uma interpretação do árbitro, se ele viu o contato e interpretou assim, vamos que vamos. É um absurdo um protocolo como esse limitar a ferramenta, porque isso é o que acontece. Isso é limitar o uso da própria ferramenta. Está claro, gritante, que houve um erro do árbitro. Mesmo tendo existido o contato, mesmo ele tendo visto o contato, o VAR tem que entrar. É preciso discutir o protocolo, ok? Segunda coisa, o Flávio apita o lance a muitos metros de distância. Tem uma imagem aberta da transmissão, bem aberta inclusive, que você não enxerga o Flávio, você não vê o árbitro. Ele marca o lance de muito longe. Como ele teve essa convicção para marcar o lance com tanta distância? E o VAR também não leva isso em consideração. Flávio, você tinha visão plena? Você estava perto do lance? Você estava distante do lance? Eu estou vendo na imagem aqui que você estava bem distante. Cara, eu entendo que às vezes existe excesso de intervenção no VAR. Mas eu acho que tudo isso está baseado em premissas equivocadas. Ou em erro de protocolo, ou em exagero em interpretação de regra. Porque, por exemplo, domingo passado, Jacuipense e Bahia, a história lá do Peteleco lá, do jogador que foi expulso. O árbitro VAR chamou para uma expulsão, entendendo que um peteleco era uma agressão. Isso é uma interpretação muito rigorosa da regra. Isso é uma leitura muito exigente do que é agressão e provoca esse tipo de distorção. O problema não é o VAR chamar. O problema é o VAR chamar com razão para chamar, com critério para chamar, com bom senso para chamar. Um peteleco, considerar um peteleco uma agressão, desculpa o termo muito forte e deselegante, é de uma burrice interpretativa. Desculpa, não dá, gente. Um peteleco é uma agressão para um cartão vermelho, que é um negócio assim, severo, uma punição grave. E no jogo de ontem, não, é a interpretação do árbitro, a gente tem que deixar seguir. Isso é ou não é uma distorção? Quando você olha os dois lances que ocorreram no intervalo de pouco mais de 48 horas. Então temos um problema de protocolo, temos um problema de interpretação, temos um problema de convicção nas marcações, e o pênalti ontem foi pessimamente marcado. Foi um erro que, infelizmente, manchou a semifinal do Campeonato Paulista. É chato, o torcedor geralmente não gosta de ouvir isso quando o lance favoreceu o time dele. O torcedor começa com essa história: por que não falaram da Copa do Brasil? Por que não falaram no ano passado? Por que não falaram do gol do São Paulo contra o Novo Horizontino? O torcedor quer justificar um erro a favor do time dele, pegando erros anteriores, e isso não constrói nada, né? Isso não constrói nada, o debate fica apenas clubista. Ok, ter uma dose de clubismo, como eu digo, não tem nenhum problema, mas essa dose não pode ultrapassar a dose do bom senso. Você não pode se transformar num imbecil, num idiota, defendendo o indefensável, brigando com imagem, né? com cegueira clubística, para defender um absurdo. Tem gente que quer ser assim, beleza, que seja. Tem gente que não quer. Eu não quero, eu não trabalho desse jeito. Não trabalho dessa forma. Então, infelizmente, foi um pênalti muito mal marcado. E o mínimo que se espera para o Flávio, e principalmente para o Rodrigo Amaral, principalmente para o VAR, o mínimo que se espera é gancho.
Qual é o instrumento legal que tem hoje para punir um árbitro quando toma uma decisão equivocada? É o gancho. O gancho melhora o cara volta melhor? Não, ele volta errando também. Mas é o único instrumento possível, né? O que realmente vai resolver de fato? Aí a gente sabe o que é profissionalizar a arbitragem, é criar um ambiente mais favorável aos árbitros, oferecer melhores condições, treinamento, preparação, o ambiente do futebol, os agentes do futebol pressionarem menos os árbitros, respeitarem mais os árbitros. Tem um monte de coisa para fazer. O caminho é longo, mas ninguém quer percorrer esse caminho. Então o caminho mais curto é reclamar no microfone. Ontem o São Paulo reclamou e o Abel passou pano pro lance. No clássico seguinte, o Abel vai reclamar e o adversário que vai se beneficiar contra o Palmeiras vai passar pano pro lance. É o eterno ciclo. E a federação pune, bota o cara na geladeira, o cara volta, erra. Pune, bota na geladeira, o cara volta, erra. Correndo atrás do rabo. Assim, seguimos e continuaremos por um bom tempo no assunto arbitragem. Eu não vejo solução nem de curto, nem de médio prazo. De longuíssimo prazo, talvez. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça para todo mundo. Bom almoço. Você que já terminou aí o almoço. Espero que tenha sido ótimo, agradável. Juízo. Amanhã a gente se vê. Tchau.